Olá, eu sou Chay Carione e começa agora mais um episódio do Pode Sim. Esse podcast onde a gente traz o poder de empreender, de liderar e inspirar mais pessoas para esse mundo de movimento. Esse movimento que movimenta você. Aqui eu convido mulheres que disseram sim para o método Paz, Pix e Palco. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos os desafios que a gente vive no mundo corporativo. Eu sou apaixonada pelo mundo corporativo, muito pela minha história, trabalhando com empresários, empreendedores e também numa grande empresa. Mas agora eu acompanho de perto todo esse desafio e essa maravilha que é uma líder no mundo corporativo. E eu convidei a Saviane Monteiro para falar sobre as tendências, sobre esse movimento, sobre a liderança e sobre toda a sua jornada e trajetória que inspira demais, sabe? A gente estava aqui, inclusive, nos bastidores e alguém encontrou com ela e disse, eu te acompanho no Instagram, acompanho muito a tua história e me inspiro muito em você. Então, parabéns, principalmente pela tua força, pela tua resiliência e por tudo que você vem trazendo de inspiração com toda essa feminilidade que você tem, uma mulher forte, ao mesmo tempo muito feminina, liderando aí uma grande empresa no corporativo aqui em Santa Catarina, inspirando outras pessoas. Sabe, conta pra gente, como é que tem sido a tua trajetória desde lá do início? Obrigada, Chay, pelo convite. Tô adorando estar aqui, adoro contar minha história. Adoro. Apesar de que eu me empolgo, então você pode me cortar quando eu começar. Conte a sua história. Contar histórias é um dos grandes segredos, inclusive para a gente colocar a cultura e a inspiração em movimento. A gente quer escutar a tua história. Ai, menina, eu nasci arquiteta. Meu pai sempre fez projeto e eu vivi no meio das trenas e das lapiseiras desde pequenininha. Mas eu nem, lá do interior de Goiás, né? Interior do Goiás. Interior do Goiás. Eu nem sabia, assim, quais os cursos que tinham relacionado a desenho, mão livre. Eu sempre desenho a mão livre, meu pai também. Mas, enfim, eu pensava em fazer engenharia de alimentos. E comecei a trabalhar numa empresa de móveis muito grande do estado. Era uma marca que tinha mais de 50 anos, 75 lojas no estado de Goiás. E eu comecei a trabalhar lá na minha cidadezinha do interior, tinha uma unidade. Era a loja mais chique do estado, assim. E eu comecei a trabalhar ali com 17 anos, quando eu estava terminando o terceirão. E no meu primeiro dia de trabalho, o gerente da loja fez uma reunião. E eu fui contratada para ajudar os consultores, os vendedores, a fazer cadastro de cliente. E aí ele fez uma reunião e nessa reunião ele mostrou um filme do Mel Gibson, Coração Valente. Nossa, é o meu filme preferido. E esse filme, ele mostrou uma hora que o Mel Gibson desceu do cavalo, deu um tapa na bunda do cavalo, pegou a lança e se juntou aos seus colaboradores. E aí ele disse, olha, a empresa está passando por um movimento de transformação e nós, gerentes, todos vamos descer da nossa mesa, a mesa vai embora num caminhão e a gente vai se unir com vocês. Nossa, no meu primeiro dia. E aí, no outro dia, passou um caminhão cheio de mesa, assim, eles ainda fizeram todo esse ritual só pra gente ver. Simbólico mesmo. E os gerentes, então, eram muitas lojas, mais de 70 lojas, os gerentes todos se uniram aos seus colaboradores. Eu me arrepio de lembrar. E aí, eu apontei, assim, pra televisão, falei, é isso que eu quero ser, gerente! 17 anos, tadinho, não sabia nem sentar na cadeira pra reunião. Aí eu falei, o que eu preciso fazer para ser gerente? Eu quero ser gerente dessa empresa, eu quero crescer aqui. Aí ele falou, você tem que se formar em administração de empresas. Eu corri e no outro dia já mudei minha ideia, fiz administração, me formei e cresci nessa empresa. E ali eu comecei a trabalhar com móveis planejados, porque eles tinham uma unidade de móveis planejados muito cedo, porque eu destaquei nas cozinhas por causa desse meu dom de desenhar. E também porque eu sempre fui muito ativa, muito proativa demais, assim, proatividade sem fim, né? Às vezes tem que me segurar, assim, né? Mas é muito melhor a gente ter que segurar alguém do que ter que empurrar. Era sempre tendo que me segurar, porque eu queria fazer tudo, né? Eu chegava, tipo, 7 horas da manhã, saía de lá 8 horas da noite, chegava atrasada na faculdade todo dia e eu, assim, eu só trabalhei e estudei minha vida toda. Né, agora que eu tô conseguindo aproveitar mais, depois que, né, a empresa, a Eviva fez ali uns 8, 10 anos que eu e o Rodrigo começamos a aproveitar mais, a viajar, em shows, mas até então. Mas voltando aqui, né, aí eu comecei
a vender e realmente na minha faculdade eu aplicava tudo o que eu aprendia. E eu fui muito rápida nomeada subgerente, depois gerente. Então eu assumi a gerência toda dos móveis planejados. Aí eles abriram uma loja para mim, que se chamava Móveis Planejados Novo Mundo. A gente vendia a marca da Todeschini. Então ali eu tinha 22 anos, 23 anos, eu tive a chance de montar minha primeira equipe e desenhar o meu primeiro showroom. Olha só. E aí, o dono, imagina, dono disso tudo, nem na inauguração ele foi. Então, convenção na fábrica da Todeschini, eu que ia representando o grupo, né? Treinamento. E aí, como essa empresa tinha um departamento só de desenvolvimento de colaboradores, eles enxergaram em mim uma veia de treinamentos, aí onde eu comecei a fazer cursos de multiplicadora. Então eles falavam, você vende muito bem, sempre era primeiro lugar, você tem que ensinar isso para os seus colegas. E aí eu comecei a fazer cursos de como dar treinamento, como montar uma apostila. E eu montei uma apostila de treinamento de vendas de móveis planejados, quando eu tinha ali meus 23 anos, e estava já juntando com a minha formatura, que eu também estava me formando. E aí a Todeschini me enxergou, a fábrica me enxergou e falou, olha, Saviane, vem pra cá pra gente montar a universidade de treinamento Todeschini. Uma coisa que hoje a gente fala, mas que imagina. Isso, há 20 anos. E eu fiquei muito lisonjeada e não imaginava porque essa doidinha, né, lá. Mas eles falaram assim, não, você tem um método muito bom, a gente sempre viu que você sempre quis dar treinamento antes de começar qualquer coisa, né? Deixa eu tirar daqui que é doida. Vai virar. Aí eles falaram assim, vem pra cá, vamos com a gente pra fábrica. E aí eles escolheram 4 pessoas no Brasil. E olha só, eram 420 lojas e eu fui escolhida. Nossa! Escolheram 4 pessoas e aí a gente foi. Eu comecei a fazer, então, ali junto com eles, montar como seria a Universidade de Treinamento Todeschini. Foi muito especial para mim. E ali eu estava terminando a faculdade, meu TCC foi, me especializei em processos, depois eu fiz pós-graduação em processos. E era muito interessante, porque tudo que eu aprendia na faculdade eu aplicava. E continua aplicando, né? Gente, recentemente eu acabei de ver você construindo alguns processos. Tudo igual, nossa. Passando madrugada ali, desenhando passo a passo, com maestria, os processos do novo tempo da Eviva hoje, dentro de Florianópolis 2024, né? Todo ano tem que fazer, Todo né, Chay? Eu não consigo. Olha, agora que eu tô indo pra loja, de dezembro, janeiro e fevereiro, eu fico 3 meses, eu não apareço. Eu fico, assim, uma pausa focada no planejamento, porque eu não consigo começar nada sem planejar. E é muito engraçado, porque no meu primeiro dia de faculdade de administração, o meu professor falou assim, alguém aqui planeja as suas coisas antes de começar? Ninguém respondeu, né? Ele falou assim, então vou falar uma coisa para vocês, que vocês planejem 20 coisas e executem 5. Não deixem de planejar. Planejamento é muito importante para você ter um norte. E como eu sou uma legítima taurina, o meu signo é o signo do planejamento. Da segurança, eu planejo tudo para dar um norte do que eu quero para o ano. E você pôde acompanhar e você viu como a gente executa tudo, né? Eu acredito, sabe, um pouquinho antes de você voltar na tua história, às vezes a gente fica pensando assim, a gente olha para alguém, como é que essa pessoa tem sucesso, né? Como é que essa pessoa tá onde tá? Por que ela é tão diferente? Por que ela conquista as coisas? E às vezes as pessoas que estão olhando de fora não conseguem entender esse diferencial, esse uau. Eu percebo que você gosta, sabe fazer o planejamento muito bem, mas você é rápida na execução. Você se dispõe a fazer acontecer. Logo, né? Isso é muito diferente. Isso que faz a diferença na pessoa. Porque uma coisa é você ser um bom planejador, ser um bom administrador, ser alguém que ensina muito bem, mas demora ou perde o time. Você, às vezes, até atropela, se for o caso. Sim. Mas faz. Isso, e é o que eu estava falando antes. É melhor a gente tentar segurar do que empurrar. O que faz a diferença aqui, nesse meio tempo? É a comunicação. É o posicionamento. Foi aí que eu entrei pra gente alinhar essa comunicação, o como comunicar, o como fazer, o como as pessoas recebem
essa intensidade, essa velocidade, essa mente extremamente criativa e ativa que você tem, e visionária. Aí as pessoas precisam estar preparadas para isso. E a gente, de forma bastante errada, acha que as pessoas que têm que se preparar para a gente. E, na verdade, é a gente que tem que se preparar para comunicar para as pessoas do jeito que elas são. Sim, e onde elas estão. Exatamente. Né? A gente não vai mudar ninguém, mas a gente pode melhorar o nosso posicionamento, a nossa comunicação, a nossa imagem, a nossa percepção do outro pela gente. Isso é fundamental, né? Eu até gostaria de falar aqui no podcast que as pessoas que te acompanham, né, que às vezes não tiveram oportunidade de te procurar, né? As pessoas poderiam pensar assim, nossa, mas a Saviane já tem uma empresa bem-sucedida, 17 anos de mercado. Perfeito. Né? Sempre fiz tudo perfeito, que eu sempre fui perfeitinha, corretinha, né? Assim, né? Você viu, meus colaboradores são todos antigos. Por que ela foi procurar a Chay Carione agora, assim, né? Então, eu gostaria até de dar esse testemunho, esse depoimento. Testemunhos de Chay Carione. Nossa, nós nos divertimos, pelo menos. Mas o que eu gostaria de passar é isso, que assim, acho que, não sei se todos que estão assistindo conhecem um pouco da minha história, eu vou voltar um pouco da minha história só para saber. Eu tive um sócio quando montei a minha empresa, né, que eu vou chegar lá porque que eu montei, mas meu marido era meu sócio, ele cuidava da parte administrativa e RH. Então, os colaboradores queriam conversar, era com ele que conversava. Eu estava na execução do plano. Eu estava ali atendendo comercial, atendendo cliente, montando, montagem, aquela coisa. E ele fazia financeiro e RH. Ele faleceu. E aí, essa parte, ela era uma parte que eu nunca tinha precisado me preocupar, né? E aí, o financeiro a gente foi conseguindo conduzir, mas a parte de RH eu ainda tinha muita dificuldade. Então, eu fui até a Chay para poder ter alguém para conversar. Porque, às vezes, né, você tem um sócio, você compartilha, você pede ideias, você conversa, tem alguém para chegar em casa, trocar experiência. Eu perdi tudo isso, meu chão caiu. Então, a Chay veio até como uma substituição de um sócio, uma terapeuta, uma guia, né? E eu achava que ia ser aquela pessoa para eu conversar, mas não. Ela foi uma pessoa que, assim, está sendo, né? Porque eu não vou te largar, mas, assim, eu tenho a ideia. Aí eu chego, Chay, eu tô com essa ideia, achando que tá tudo perfeito, maravilhoso. Aí ela faz assim, pá. Aí ela complementa, me dá o norte, fala assim, vendo, você tá querendo por aqui, mas se você for um pouquinho pra cá, vai ser melhor. Aí eu, pá, é mesmo, Chay, meu Deus. E aí a gente vai. E assim, foi uma mudança radical na minha vida. Querida. Foi demais, assim, eu tenho que falar isso, porque você não ter com quem conversar. Eu acho que a maioria dos grandes empresários, por isso que você pode ver, tem muitos empresários que têm umas gurus. Claro! Eles têm umas né, tem uns que tem uma, que vai lá para conselheiro, alguém, porque você tem que ter alguém. Você tem que ter alguém com quem você... Para você às vezes a pessoa não está ali dentro no dia a dia, ela contribui até mais. Contribui. Então, assim, eu sei que você não faz isso para todo mundo, né? Não posso nem ficar vendendo esse peixe para as pessoas, mas, assim, eu né, entendo que para mim, na posição que eu estou hoje, sim, fez toda a diferença, né? E essa convenção agora... sempre eu me dediquei muito, mas essa, com a sua ajuda, ela ficou muito mais, eu digo, muito mais completa, porque cada vez que você vinha, você me dava um insight, aquele insight eu pegava, transformava. Então, nós duas juntas conseguimos fazer um trabalho excepcional, que eu acho que o nosso 2024 vai ser, assim, incrível. Incrível. Até porque no começo do ano, você falou... Saviane, 2 mais 0 são 2. Mas 2 não sei o que, 4 é 8. Esse 8 é o ano da prosperidade. E você vai dizer, menino, eu já acreditei nesse negócio. Eu já estou acreditando e já estou fazendo tudo. É o ano da colheita. Porque 2023, assim como tu tá me dizendo, já tinha me falado, mas eu quero te agradecer mais uma vez.
o ano de mudança, de transformação, de diferença, também foi um ano muito difícil. 2023 foi um ano muito desafiador. Muito. O primeiro semestre Muito desafiador. teve muita gente que quase suicidou, né? Muito Teve difícil. muito empresário que... Sim, foi muito difícil 2023. Nossa. E muita mudança, e você ali estava com muito forte para fazer as coisas acontecer. O meu caso, nossa. Né? O teu caso foi muito sério. Então, estar com você foi um privilégio para mim também, foi uma grande honra. E saber o quanto você confiou. E quanto a gente teve essa troca de confiança, porque tem que ter essa empatia, tem que ter essa sinergia, tem que ter essa confiança, tem que ter o momento certo. Para mim foi muito maravilhoso estar esse ano com você, e 2024 vai ser maravilhoso, porque é uma colheita de uma plantação sofrida, dolorida e dedicada de um ano anterior. A gente tem que saber viver esses ciclos também. E aí eu quero te dizer uma coisa, até para fechar esse assunto, eu senti na tua entrega, porque você fez uma entrega agora da convenção anual com todo o teu time, direto na fábrica, visitamos a fábrica, viajamos juntos, né? A viagem, todo mundo junto, uma integração incrível. Eu senti um antes e um depois do teu time. Tu não sentiu isso? Nossa, muita transformação. Eu também senti. De conexão, de percepção ao vivo da cultura. Quem é você e por que você faz? Mas ou não é? É, mas assim, eu não quero tirar seu mérito, não, porque esse mérito é teu. Não, esse mérito é teu. Não, mas é teu também. Esse mérito é teu. Porque você foi para dentro da minha empresa e você me mostrou quem eu era e o que eu representava. Você me empoderou. E você mostrou para minha equipe coisas que eu não conseguia mostrar. Tá bom. Então você chegou lá dentro e falou, olha, essa mulher é isso, isso e isso. Vocês estão com a pessoa assim, assim, assim. Saibam aproveitar ela desse jeito. E aí, quando você fez isso, você me elevou perante a minha equipe, me fortaleceu, porque eu ainda estava vivendo um luto. Sim. Né? O Rodrigo faleceu em 2021. Eu voltei para a Eviva final do ano. Quer dizer, o 2021 não aconteceu. 2022 eu fiquei o ano inteiro resolvendo como que eu ia fazer com nota fiscal, contabilidade, né, financeiro, organizando, porque eu não sabia nada. 2023 foi o ano do RH, né, e eu sempre fui a pessoa da execução da tarefa, nunca sentei numa mesa para conversar com um colaborador, para trocar ideias. Eu achava que eu não sabia fazer. Você falou, você é ótima. É verdade. Você é muito boa com pessoas. Né? E aí eu comecei a devorar também materiais de gestão de pessoas, comecei a devorar, tipo academia, botava na televisão, no YouTube, gente falando de gestão de pessoas e tal, e aí com seus insights eu pegava isso e soltava e falava, gente, eu posso, eu consigo. Aí tinha dúvida, Chay, o que eu faço agora? É muito maravilhoso esse teu compartilhar, porque mostra o quanto você também é generosa, né? O quanto você tá falando da tua vulnerabilidade para fortalecer outras pessoas. Lógico, a gente nunca é completo. Exato, e a gente cresce junto mesmo. Sim. Me conta uma coisa, lá na tua história, quando é que você saiu de Goiás e veio parar aqui em Florianópolis? Então, essa empresa Novo Mundo, eu fiquei 8 anos nela. Aí você foi pra fábrica. Aí eu conheci o Rodrigo numa das vindas da fábrica, no aeroporto em São Paulo. A gente se apaixonou e nós nos casamos em 6 meses. Aí eu pedi demissão da empresa e fui morar com ele em Campo Grande, porque o Rodrigo morava em Campo Grande. Apesar da família dele ser toda de Goiânia, e a minha ser toda de Goiânia, ele morava lá pela Claro, ele era diretor da Claro. Aí eu me mudei pra lá, já grávida do Arthur. A gente ficou noivo dia 1º de agosto, 7 de novembro eu engravidei, 11 de janeiro eu já estava com a mudança pronta. Tudo meu é assim, né? Tudo rápido. O feito é melhor que o perfeito. É verdade. E ao mesmo tempo você faz perfeito, né? Aí mudei para Campo Grande, lá toda a esquina já estava me esperando. Eu falei, olha, espera só meu filho nascer. O Arthur nasceu, 4 meses, quando ele fez 4 meses, eu já botei na escolinha e já... Aí eu pude fazer a mesma coisa que eu tinha feito em Goiânia, em Campo Grande, para um lojista. Montei equipe, montei showroom, botei a loja dele super para vender. Aí Rodrigo é transferido para Florianópolis. Aí quando o Rodrigo veio para Florianópolis pela Claro, a Toda Skin também já se organizou, já tinha uma loja para eu tocar aqui.
Aí eu comecei a tocar a loja daqui e tocava de lá também ao mesmo tempo. Naquela época, em 2005, eu usava o Messenger com a minha equipe e negociava com os clientes através do Skype. Então, eu já fazia o que a gente faz hoje. Todas as reuniões eram online. Ele não me deixou sair. Aí, depois eu saí. Falei, olha, não dá mais. Eu não consigo tocar as duas ao mesmo tempo. Aí, fiquei na Todeskine por um tempo e o Rodrigo começou. Você tem que ser dono do seu negócio, tem que ser dono do seu negócio. Aí, eu fui atrás de 36 marcas onde eu cheguei na Eviva. Porque aí eu fui filtrando, e a Eviva foi ficando. Aí quando eu conheci a fábrica, conheci o seu Henrique Bertolini. Meu Deus, eu conheci a fábrica, eu voltei de lá, eu já sou cliente Eviva, né? Minha casa é toda Eviva, o escritório todo Eviva, mas quando eu voltei da fábrica, assim, emocionada. Comentei com o Augusto, assim, gente, é de um capricho, de um detalhe, de uma experiência e ao mesmo tempo de uma história que é arrepiante. E olha só como isso é engraçado, porque o que me chamou a atenção quando eu fechei com eles, além de ser um produto de altíssima qualidade, porque eu queria algo que eu não me incomodasse com os meus clientes, mas o que me chamou a atenção foi como eles são família, como acolhedores. Eles são acolhedores, como eles são simples e como eles valorizam o ser humano. É verdade. E até hoje, você viu o vídeo? Eu vi, gente. Aquilo lá desde sempre, Chay. E a paciência de nos receber, de passear com a gente, de nos explicar, de nos levar para as experiências. O dono lá. Dono lá de uma empresa gigante. Uma empresa que tem 110 mil metros quadrados de área construída. Que tem fábrica em vários lugares. Que tem toda a logística. São 8 empresas no grupo Bertolini. Não sei quanto, 110 mil metros quadrados, 1.000 e poucos funcionários, faturamento de não sei quantos bi, sabe assim, tudo assim. E eles lá com a gente, né? Eu fiquei realmente muito impactada. Muito impactada. Uma coisa assim, claro que nós estávamos lá com você, né? Então, você tem uma referência muito grande, a gente percebeu. E eu quando eu dei a ideia, que foi também numa mesa de café, quem sabe a gente faz lá na fábrica, porque você já leva teus colaboradores todo ano para a fábrica, mas a minha ideia era também mostrar essa autoridade que você conquistou frente ao franqueador, frente aos donos do negócio, porque é importante para o teu time também ver o quanto você é importante, valorizada, reconhecida por aqueles que estão trazendo a marca. Isso é importante. Bastante. Porque, claro, você é uma referência, né? Mas sabe que, Chay, é engraçado, porque quando eu trabalhava na Novo Mundo, lá que eu vendia Todeskine, que eu ia para as convenções como lojista, eu já tinha esse conhecimento das lojas da Todeskine no Brasil todo. Quando eu comecei a dar treinamento da Todeskine a nível Brasil, eu já fiquei muito conhecida pela Todeskine. Então, quando eu fui para Eviva, todo mundo já me conhecia. Já tinha uma referência. Eu já tinha uma referência. E aí, como eu agi muito, eu fiz tudo muito certinho desde o começo, toda bem... Aquele planejamento lá, análise SWOT, planejamento estratégico, processo eu tive desde o dia que eu abri a Eviva, sempre foi daquele jeito. Todo ano renovado. 17 anos eu faço isso. Lógico, cada ano é um mote, cada ano é uma campanha, cada ano é uma coisa, né? Eu quero... Isso aqui é uma aula para você que está empreendendo, começando, no meio, sempre há tempo. A Saviane... ela faz uma análise SWOT, que é os pontos fortes, os pontos de melhoria, as oportunidades de mercado, as ameaças que têm que serem mitigadas. Ela não só faz isso, ela faz isso com o time, ela faz isso com os mentores e conselheiros dela, e ela, dos pontos de melhoria, pode ter 15. Acho que a gente tinha uns 20, 10, 12, sei lá. Ela abre o detalhe do ponto de melhoria, ou seja, não é um ponto de melhoria macro, é um ponto de melhoria no detalhe, e de cada ponto de melhoria, ela construiu um plano de ação. E de cada plano de ação, ela fez um processo ainda. Eu fiz um plano de ação, um processo, e renovei os fluxogramas baseados nos novos processos. Exatamente. E apresentou isso na convenção. Então, aqui para você, inclusive, que quer copiar, não adianta copiar. Não, mas eu acho que assim, se inspire. Olha, em 2021,
eu estava assim um pouco preocupada, porque eu tinha me formado lá em 2003, pensando, poxa, será que eu não estou desatualizada? Vou fazer um curso. Aí resolvi fazer um curso online pela FGV de processo qualidade. Olha, Menina, eu peguei meu TCC, a mesma coisa. mesma coisa, nada mudou. Nada mudou. O que mudam são os próprios processos. Isso, né? porque O método a não forma muda. de agir é a isso que eu falo, mesma. É isso que eu falo. E processo, ele deve existir justamente para mudar. O processo ele deve ser feito para que ele tenha melhoria contínua e se permita mudar. Eu, inclusive, a gente não teve a possibilidade de se encontrar depois da nossa convenção, mas eu percebi uma hora que você estava apresentando lá na frente para todo mundo, que quando você chegou na parte do fluxograma, você delegou, né, muito bem, para cada um dos teus líderes, dizendo assim, agora, estes fluxogramas que estão aqui, eles não estão completos. E mesmo que estejam, vocês precisam testar. Vocês precisam colocar em prática e nos trazendo mudanças, melhorias e ajustes. Ou seja, você deixou claro, como uma excelente líder, que aquilo que estava ali não era rígido, não era engessado. Pelo contrário, era flexível. Lógico, porque eles que vão fazer, né? E eles vão dizer, né? E outra coisa, às vezes, eu achar que eu, Saviane, fazendo, eles vão fazer como eu, não vão, porque cada um tem um jeito. Lógico que a gente tem que achar um meio termo, né? E eu penso o seguinte, uma empresa, para ela ser organizada, é obrigada a ter processos bem claros e definidos. E esses processos, para serem seguidos, às vezes a gente até é taxado de ruim. Às vezes a gente é taxado de empresa que, ela não abre exceção, ela é mal educada. E eu não sou uma querida, mas é que às vezes os processos eles são obrigatórios para travar algumas coisas, para não dar errado lá na frente. Para padronizar. Para padronizar, porque às vezes assim, ontem mesmo uma cliente começou, Saviane, por favor, me entrega durante a minha obra. Por favor, eu quero muito, porque eu quero votar lá, eu quero acompanhar. Aí eu falei, olha, seu mestre de obras trabalha comigo há muitos anos, ele está dizendo para você que não dá certo. Porque eu estou dizendo que não dá certo, mas eu dizer... É uma coisa. É uma coisa. Agora, ele dizer para você que não dá certo é outra. Se você vai usar só em junho, por que você quer que eu monte agora no início de março? Se a sua obra só vai ficar pronta em abril. O risco de estragar, de ter trabalho. Assim, tem um documento, se você quiser muito, a gente não vai se negar, mas tem um documento aqui nos nossos processos que você vai ter que assinar dizendo que se qualquer coisa que acontecer com esse imóvel, a responsabilidade é sua, porque tá cheio de pedreiro, pintor, todo mundo lá dentro. Não, você vê, então deixa para abril, né? Mas se não tivesse o processo... tá bom. Aí, sabe, assim, o bom do processo é que você não fica com o rabo preso. Não fica refém. Não fica refém. Você põe as regras claras e o cliente... Gestão, né? A gestão te traz isso. E a gente foge muito. A maioria dos empresários, dos empreendedores foge. Então, assim, não foi à toa. Foi Deus que fez você, em vez de fazer arquitetura, fazer administração. Eu sou administradora de formação também. Lá no início da minha vida, eu queria ser médica. E aí, no fim, me tornei administradora. Olha só, e hoje eu sou mentora de muitos médicos pelo Brasil afora. Aí, né? Que coisa. É uma volta que o mundo dá. Porque eu lembro que quando eu queria ser médica, meu avô era médico, né? Eu queria ser médica porque eu queria entrar nos hospitais e organizar os hospitais. Olha só. Pensa. Então, eu não queria abrir ninguém. Eu queria organizar o hospital. Então, eu era muito mais da administração, da liderança, da gestão, do que da própria medicina, óbvio. E eu queria muito transformar a vida das pessoas. Então, transformar a vida das pessoas, hoje eu encontrei um outro caminho para fazer isso. Sim. E a gente escutar também o que a vida vai nos trazendo é um presente. Então, às vezes não é porque não deu certo. É aí que deu certo. É aí que deu certo. É aí que deu certo, né? E eu, assim... Você desenha muito bem também, né? Eu desenho bem. E o Arthur, meu filho, aprendeu, né? Eu comecei a ensinar ele tinha 2 aninhos. E agora tá fazendo arquitetura em São Paulo. Olha. Tá morando sozinho lá, tá fazendo Mackenzie, apaixonado por arquitetura. Legal. Mas ele não vai mexer com móveis planejados, ele disse que vai fazer projeto mesmo. Que legal. Mas sabe, Chay, assim, uma coisa também que é bom eu dar um testemunho. Nem sempre a gente é só sucesso,
né? Claro. Durante esses 17 anos, por muitos anos, foi muito difícil, né? Por muitos anos eu cheguei em casa chorando, eu pensava em desistir, eu, né? Nossa, assim, falava, meu Deus, não é possível que isso é tão difícil. Eu e o Rodrigo, assim, sabe? Porque não que a gente não era por falta de dinheiro, não era por falta de cliente, era até excesso de cliente. Era por não conseguir fazer a gestão das pessoas corretamente. Porque às vezes os processos não andavam como a gente imaginava. E como nós dois tínhamos algumas divergências também, né? Sim. Que sempre tem. Também a Sócios, gente era casados, muito né? difícil de conciliar muitas coisas, né? E loja começando, nosso ponto não era muito bom. Ficamos 5 anos num ponto que era bem difícil. Então, assim, às vezes a gente contratava, eu ensinava, aí uma outra empresa que já estava mais tempo tirava, né? E aí eu tinha que assumir todos aqueles clientes. Então, assim, quantas noites eu dormi 2 horas por noite? Eu fazia o processo completo sozinha. Então, o meu negócio, eu sei fazer tudo nele. Eu sei fazer desde medição, na obra, eu sei fazer projeto, eu sei fazer conferência, eu sei passar pedido, eu sei fazer um memorial descritivo, eu sei montar. Se me der as ferramentas, eu monto o móvel, porque eu entendo cada parte desse negócio. E é muito importante, porque às vezes um montador, às vezes até um montador iniciante que chega dizendo, isso não dá. Eu digo, dá. Não, mas vai dar certo. Faz assim, 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 coloca assim, parafuso desse jeito. Sabe por quê? Eu tenho uma experiência, uma vivência de estar na obra, de estar junto com o De já cliente. ter vivido aquilo ali. Eu ficava muito fora da loja. Ficava E a nas montagens. Eviva hoje já conquistou alguns títulos, né? Um deles é o queridinho de Florianópolis, mas no sentido lá de Jurerê Internacional, é a loja queridinha. A loja mais amada de Jurerê Internacional. Porque esse Pode Sim vai para o mundo todo e todo mundo sabe onde é que é Jurerê Internacional. Então, as principais, as referências das residências de Jurerê Internacional, pode saber que tem marca Eviva lá dentro nos móveis. E tudo começou quando nós construímos a nossa casa lá em 2012. Porque você é excelente em network e relacionamento. Isso, e aí assim, a gente foi... Eu tive muita sorte. Não é sorte, vou te falar por que não. Porque eu fiquei 8 anos sentada no escritório, na recepção do escritório do Robson Nascimento. Quase todos os dias eu passava ali, que era o principal arquiteto de Jurerê, querendo uma chance para falar com ele. E eu não consegui. E não desistiu. E eu não desisti. O Robson que fez o da minha sogra, do meu sogro. Sim, meu amigo hoje, querido. É meu confrade, meu irmão. E aí eu fui num evento da Andréa Druck, aniversário dela. E neste evento eu conheci o Pedro. O Pedro tem uma imobiliária que vende todas as casas de alto padrão, os terrenos, tudo de Jurerê. E nós ficamos juntos sentados na mesma mesa. E a gente se amou. Eu, a mulher dele, o Rodrigo com ele, a gente ficou apaixonado. E aí ele falou, a gente está construindo uma casa. Vocês vão ali e vão fazer nossos móveis. E quem estava fazendo o projeto era o Robson. Nossa. Aí o Robson, a gente teve a chance de conhecer, ali o Robson já começou a indicar várias casas, o Pedro começou a indicar vários clientes, e nós começamos o boca a boca, então a gente hoje é a referência em móveis sob medida de Jurerê Internacional. Então a gente tem uma gama de clientes que a gente cuida, e a gente cuida muito bem. Sim. E este ano, em julho, a gente fez um presente para eles. Nós relacionamos esses clientes com mais de 10 anos e nós renovamos as ferragens sem custo algum. A gente foi gratuitamente, fizemos contato com todos eles. Porque também essa parte ela vai evoluindo, vai ganhando mais força. Sim, porque naquela época, 10 anos atrás, a nossa dobradiça não era titânio, o amortecedor ele era acoplado, ele não era já na dobradiça, era outra tecnologia, outra espessura. Então, nós oferecemos para eles a troca, a renovação disso. Isso que é a experiência do cliente. E aí, a gente fez, assim, nós conseguimos fazer uns 12 clientes, lógico que a gente tem muitos, né? Mas a gente quer repetir isso todo ano. Não é fácil. Todo ano fazer uma ação dessas. Porque a gente não tem muito espaço na agenda para isso, mas agora com o nosso
manual de revisão gratuita de 5 anos. Lançado na convenção. A primeira loja no Brasil que vai oferecer ao cliente um manual de revisão gratuita de 5 anos, como se fosse de automóveis, onde a gente vai fazer uma ação proativa de ir pós-venda, de atendimento. Pós-venda, de ir atrás do cliente, saber como está e oferecer uma regulagem geral uma vez por ano, para que o cliente sempre tenha as suas dobradiças, as suas corrediças, todos os cabideiros, tudo reguladinho, organizado, parafusadinho. Então, esse ano a gente vai começar com isso. E aí a gente já vai incluir os clientes de Jurerê Internacional de mais de 10 anos, que a nossa garantia é 5 anos, né? Sim. 10 anos já está fora da garantia. Sim, já está fora. Mas a gente vai fazer igual. Porque são os principais clientes nesse título da mais amada. A mais amada de Jurerê Internacional. É o meu bairro, né? É o teu bairro, né? Você tá mandando lá agora. Ai, muito Deus, bom. Eu quero dizer uma coisa, sabe? Uma coisa que me chamou bastante atenção, e talvez quem esteja escutando esse pode sim, até porque nesse universo da arquitetura, eu atendo muitas arquitetas, tem uma concorrência muito grande, né? Tem uma competição muito grande, como em qualquer outra área. Mas talvez alguém esteja escutando agora e pensando, meu Deus, a Saviane está entregando ouro. A Saviane está entregando tudo para o seu concorrente. Mas eu quero te dizer que eu fiquei bastante bem impactada quando você apresentou a análise SWOT, onde você colocou o concorrente. Você colocou o concorrente no ponto forte. Sim. O nosso concorrente, ele nos inspira a correr atrás e a fazer mais e melhor. Olha, isso é uma visão tão generosa, mas ao mesmo tempo tão segura de uma pessoa que sabe que depende muito mais de você, o teu trabalho, o teu time, o teu dia a dia, do que do mundo. Isso é uma visão de protagonismo. Ô Chay, sabe uma coisa? Eu, desde muito pequenininha, eu sempre fui muito positiva. Eu sempre vi o lado bom de todas as coisas, sempre. Eu nunca fui negativa de, isso aqui eu... Sabe? Não. O que temos que fazer para ficar melhor? Nossa, tá ótimo. Não, aqui tá gelado. Não, mas tá bom, já põe um mantinho. Sabe? Sempre tentar botar o positivo. Sim. E as minhas concorrentes, eu tenho hoje 2 concorrentes bem fortes, elas são maravilhosas. Os produtos são incríveis. Showroom impecável. Elas sabem fazer o negócio. E eu adoro, porque assim, elas me impulsionam. Você viu que eu escrevi ali que me impulsionam? Me impulsiona. Isso é elas tão me bonito, sabe? É bonito demais. Porque a gente está numa cidade pequena, querendo ou não. E o Santa Catarina é um dos melhores estados, ou o melhor estado do Brasil. Mas mesmo assim, nós somos pequenos, né? Nós temos um market share, um posicionamento de mercado ainda pequeno. Eu lembro que na época que eu trabalhava no banco, a gente ainda era o melhor, a gente fazia mais, mas a nossa participação de mercado ainda era pequeno, frente muitas vezes a Nordeste, frente muitas vezes a São Paulo, Rio, e mesmo assim a gente pensa grande, mesmo assim a gente age como se estivesse num grande centro, e isso é o que faz a grande diferença. Então eu quero te parabenizar, porque obrigada, independente do lugar que você esteja, poucos concorrentes que sejam mais fortes concorrentes, você tem uma postura de grande empresa, de grande líder. É porque eu comecei a trabalhar numa grande empresa, né? Isso faz então, como toda eu a diferença. tive essa bagagem, faz toda a diferença. Essa história, né? Era assim, essa empresa que eu trabalhava, pra você ter uma ideia, a loja que eu trabalhava em Goiânia tinha 5 mil metros quadrados, tinha TI própria, tinha contabilidade própria, era o prédio inteiro. Agora eu quero te perguntar uma coisa pra Taurina. Comida preferida? Putz! Gente, são eu muitas. gosto de tudo. Olha, às vezes quando eu chego numa porção de batata frita, eu falo, batata frita é minha comida preferida. Aí eu chego na frente de uma pamonha e falo, pamonha! Imagina Goiânia, uma pamonha. Às vezes um arroz com feijão e bife pra mim. Então, assim, eu sou muito eclética, muito difícil. Bom. E um lugar no mundo, sabe? Minha casa. É tua casa nova agora, né? Meu AP Arcos. AP Arcos. Ai, gente, eu fico ali, meu Deus, eu tô assim, sabe? Apaixonada. É que eu saí de uma casa muito grande, né, Chay, com muitas lembranças. Eu fiquei ali, até agora a minha mudança, fiquei 2 anos ali dentro, desconfortável. Sozinha naquele casarão, vivendo todas as lembranças, as histórias, passando noites dormindo mal.
E aí, quando eu me mudei para o AP Arcos, onde eu pude montar ele todinho para mim, Do teu jeitinho. do meu jeitinho, eu me sinto assim tão realizada, por mais que ele é um terço do tamanho da minha casa, mas ele tá completo para mim, com tudo no lugarzinho onde eu pensei, sabe? Aí eu falo com a Alexa o tempo todo, e eu tô fazendo terapia até, porque eu sempre fui muito acostumada a viver com muita gente do meu lado, né? Finais de semana, a casa da minha mãe era sempre cheia. Todo final de semana, mesmo eu morando sozinha em Goiânia, eu ia para casa dela na sexta-feira à noite, Sim. ficava lá sábado e domingo. Depois, com o Rodrigo, a gente já casou todo final de semana. Ou eram nós 3 unidinhos, assim, grudadinhos, ou sempre com muitos amigos para trazer crianças para brincar com o Arthur. E aí, quando ele faleceu, eu já muito rapidamente comecei a namorar o Fabrício, fui viver a família dele, e aí o Fabrício foi embora, né? A gente terminou. E aí eu comecei a sentir a solidão, porque você é acostumado. Aí que você foi viver mesmo a questão do só. O luto. Do só, né? É. E aí eu comecei a fazer a terapia, e hoje esse meu terapeuta está me ensinando muito que eu tenho que aprender a conviver com a minha companhia e gostar da minha companhia. Então, eu fico o tempo todo me gostando, tentando fazer coisas que eu gosto, né? Assistindo coisas que eu gosto, cantando no meu karaokê, trabalhando no meu notebook, porque eu sou workaholic, gosto de trabalhar mesmo. As pessoas falam, mas você trabalha demais, gente, mas Você eu gosto, gosta. é meu lazer, é meu prazer. Se gosta, lógico. Pra mim é como se eu estivesse brincando, né? Então eu tô trabalhando muito isso, de aprender a gostar da minha companhia, e tá sendo muito bom. Tá sendo muito prazeroso, principalmente no AP Arcos, né? Todo mundo tá de vivo. Ai, lindo. Eu quero ir no AP Arcos, hein? Não fui ainda. Não, agora o Arthur já foi, o Arthur tava lá. Olha eu me convidando para ir na casa dela. Nós vamos. Olha só, inclusive eu quero convidar vocês para seguirem a Savi na Instagram. Qual é o teu Instagram, Saviane? O meu pessoal é @Saviane. Ele é aberto? Dá para seguir? Aberto, @Saviane com Y no final, é o único que tem. Que ali dá para ver todo o AP Arcos, tá? Ela deu nome pro apartamento dela, para vocês terem ideia. Ela é criativa, ela é empolgada, ela é intensa. E você deixou aqui uma mensagem muito poderosa agora. Não só como líder, como empresária, mas como mulher. Você trouxe aqui o quanto é importante a gente se olhar em qualquer momento da vida, né? Em qualquer momento se olhar, se cuidar, se autoavaliar também. Eu acho que assim, Chay, como eu tive poucas pessoas comigo, porque eu tive 2 namoradinhos, né? Que namorei muitos anos ali, aqueles namorinhos, né? Todo certinho. Depois conheci o Rodrigo, casei. 18 anos casado, depois namorei o Fabrício 2 anos bem. Então, quer dizer, eu nunca tive muitas experiências. Então, eu penso que para eu conhecer uma outra pessoa agora, é importante eu me conhecer primeiro. Sim. Né? Então, quando eu estiver muito segura de mim, aí sim eu vou estar mais pronta para outras aventuras, né? Mas eu estou nessa fase de me conhecer e eu estou me amando, assim, apaixonada por mim. Mas quem não se apaixona por você, Saviane Monteiro? Você é maravilhosa. Era só você que não estava se apaixonando ainda. Pois eu acho que assim, essa é uma dica, é um conselho que eu dou para as pessoas, né? Às vezes, hoje a gente vê tantas mulheres, às vezes, sozinhas, né? Pensando, eu queria tanto ter um companheiro e tal. Então, acho que assim, primeira coisa, aprenda a gostar de você para depois pensar nisso, porque aí você vai receber de uma forma melhor. Diferente. Parabéns, né? É isso mesmo. Querida. Ai, querida, amo de paixão. Bom, isso aqui foi um Pode Sim, que chacoalhou as nossas emoções, né? Uma história tão incrível, tão inspiradora, de tanta resiliência, de tanta ressignificação, que eu só posso agradecer, e agradecer principalmente a Deus por me colocar na frente das melhores clientes do mundo. Saviane é uma grande cliente, se tornou uma grande amiga, sempre acompanhei, sempre tive perto, mas tive o prazer agora desse ano, desde o ano passado, estar mais próxima de você no negócio, no dia a dia, e isso fez com que eu crescesse muito também e aprendesse muito. Querida. Bom, esse é um Pode Sim inspirador, mas que teve muitos insights, muitos aprendizados. Compartilha com mais uma pessoa, compartilha o teu insight aqui nos nossos comentários, nos siga no canal do YouTube e também acompanhe lá no Spotify. E a gente fica por aqui, até o próximo episódio. Até mais.